O Cofre Histórico. Bem-vindo ao Cofre Histórico. Imagine, por um momento, que toda a internet do mundo fosse apagada hoje. Todos os servidores, todos os livros digitalizados, todas as fórmulas científicas e registros médicos sumissem em um piscar de olhos. O caos seria absoluto, e a humanidade retrocederia décadas. Pois saiba que algo exatamente assim já aconteceu na história real. O palco foi a cidade de Alexandria, no Egito, e o tesouro era a grande biblioteca, o maior depósito de conhecimento que o mundo antigo já ousou construir. Mas o que você não sabe, e o que os livros escolares raramente contam, é a extensão brutal do que foi queimado e como isso mudou o destino de cada pessoa viva hoje no planeta. Prepare-se, porque estamos prestes a abrir o arquivo da maior tragédia intelectual da nossa espécie. Alexandria foi fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., mas foi seu sucessor, Ptolomeu I Sóter, quem teve a visão de transformar a cidade na capital intelectual do mundo. Ele não queria apenas ouro e território, ele queria o monopólio da mente humana. Para isso, ele criou o Museu, o Templo das Musas, e dentro dele, a biblioteca. A meta era absurda: coletar cada pergaminho, cada livro, cada pedaço de papiro já escrito por gregos, egípcios, persas, hebreus e indianos. A estratégia de aquisição de Alexandria era agressiva, quase como uma agência de inteligência moderna. Existe um relato histórico de que, sob as ordens de Ptolomeu III, todos os navios que atracavam no porto de Alexandria eram obrigados a entregar seus livros para inspeção. Oficiais da biblioteca levavam os originais, faziam cópias rápidas em papiro novo, e, aqui está a parte inacreditável, devolviam as cópias aos donos, mantendo os originais na biblioteca. Eles chamavam esse acervo de livros dos navios. Eles enviaram agentes por todo o Mediterrâneo para comprar bibliotecas inteiras, pagando fortunas para garantir que o conhecimento estivesse apenas ali. Nas prateleiras da biblioteca, organizadas pelo visionário Calímaco, estavam as mentes mais brilhantes da história. Eratóstenes, o homem que calculou a circunferência da Terra com uma precisão assustadora apenas usando a sombra de uma vara, trabalhava lá. Aristarco de Samos, que propôs que a Terra girava em torno do Sol 18 séculos antes de Copérnico, tinha seus manuscritos guardados ali. Imagine isso, o heliocentrismo, a base da astronomia moderna, já era conhecido em Alexandria. Mas, como o registro foi perdido, a humanidade passou quase 2000 anos acreditando que éramos o centro estático do universo. Quanta tecnologia, quanta medicina e quanta navegação foram perdidas com esse único detalhe? Estima-se que a biblioteca abrigava entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro. Para você ter uma ideia, isso representa cerca de 70% de todo o conhecimento literário e científico da Antiguidade Clássica. E aqui começa a investigação do crime. Quem queimou Alexandria? Se você responder Júlio César, você está apenas parcialmente certo. A destruição de Alexandria não foi um evento único, mas um assassinato lento e doloroso. O primeiro grande golpe aconteceu em 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana. Júlio César, cercado em Alexandria, ordenou que seus soldados queimassem os navios no porto. O fogo saiu de controle, saltou para as docas e atingiu parte dos depósitos da biblioteca. Foi um acidente de guerra, mas as chamas devoraram dezenas de milhares de pergaminhos únicos. Mas a biblioteca sobreviveu. Ela foi ferida, mas não morta. O segundo golpe veio com o fanatismo. Por volta de 270 d.C., o imperador romano Aureliano, em uma campanha para retomar a cidade da rainha Zenóbia, destruiu completamente o bairro onde ficava o Museu. E, mais tarde, em 391 d.C., o patriarca cristão Teófilo, agindo sob um decreto do imperador Teodósio I que proibia práticas pagãs,
liderou uma multidão para destruir o Serapeum, a biblioteca filha, que guardava o que restara da coleção original. O conhecimento era visto agora como uma ameaça à nova fé. Foi nesta época que ocorreu um dos crimes mais brutais contra a ciência, o assassinato de Hipátia de Alexandria. Ela era a última grande diretora da biblioteca, uma matemática e astrônoma brilhante. Ela foi arrastada de sua carruagem por uma turba furiosa, linchada e morta. Com ela, a alma da biblioteca finalmente se apagou. Mas o que exatamente o mundo perdeu? Pense na medicina. Herófilo, o pai da anatomia, realizava dissecações em Alexandria e descobriu que o cérebro, e não o coração, era o centro do sistema nervoso. Seus trabalhos foram perdidos. Pense na engenharia. Hérón de Alexandria criou uma máquina a vapor primitiva, a Eulípila, no primeiro século depois de Cristo. Se o conhecimento de Hérón tivesse sido preservado e desenvolvido, a Revolução Industrial poderia ter acontecido no ano 100 depois de Cristo. Imagine trens a vapor circulando pelo Império Romano. Imagine antibióticos descobertos 1000 anos antes. A Idade Média, com sua estagnação científica, poderia nunca ter existido. Perdemos obras completas de dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Das dezenas de peças que eles escreveram, apenas um punhado sobreviveu porque estavam em outras cidades. Perdemos a história completa da civilização etrusca, os segredos da metalurgia egípcia e, talvez o mais misterioso de tudo, o mecanismo de Anticitera sugere que os gregos tinham computadores analógicos para prever eclipses. Quantos outros desses dispositivos estavam descritos nos rolos de Alexandria? A perda da Biblioteca de Alexandria é a cicatriz mais profunda na consciência humana. É o lembrete de que o progresso não é uma linha reta ascendente. Ele pode ser interrompido, queimado e esquecido. Hoje, quando usamos a nuvem para guardar nossas fotos e dados, pensamos que estamos seguros. Mas Alexandria nos ensina que o conhecimento é frágil e que sua preservação depende da estabilidade política e da tolerância cultural. Muitos historiadores investigam hoje se alguns desses pergaminhos foram contrabandeados antes dos incêndios finais. Existem teorias de que monges esconderam rolos no deserto do Egito ou que parte do acervo foi levado para Constantinopla ou até mesmo para o Vaticano. Mas, até que uma nova descoberta arqueológica aconteça, como a dos manuscritos do Mar Morto, Alexandria permanece como o maior fantasma da história. Nós perdemos a nossa memória coletiva. Alexandria era o lugar onde a humanidade estava começando a entender que o universo tinha leis e que a razão era a chave para decifrá-las. Quando as luzes de Alexandria se apagaram. Inscreva-se no O Cofre Histórico.